Boa noite a todos. Em primeiro lugar, desculpa que a minha voz está ruim, mas vamos lá. Na semana passada, vocês, quem esteve presente, teve início o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. E o nosso companheiro falou um pouco a respeito, logo do início, que é tão tranquilo quando fala da pureza das crianças, quando Jesus pede para as crianças, deixem as crianças adentrarem e compara a pureza das crianças. E realmente, quando nós olhamos para uma criança, principalmente para aquele bebê que tanto necessita do nosso amparo, da nossa ajuda, a gente percebe o quanto é lindo, né, olhar para uma criança que ainda está numa fase ingênua. Mas nós temos que lembrar que a criança cresce e à medida que a criança cresce, ela vai apresentando o seu caráter. E aí cabe a nós, educadores, pais, né, principalmente os pais, a família, começar a perceber e começar a questão de ensinar a criança. Lembrando que nós todos já fomos, né, essa criança ingênua que nós nascemos, e hoje a gente ainda consegue perceber que nós, não que os nossos pais falharam, mas nós insistimos em muitas dificuldades que nós apresentamos ainda, os nossos defeitos. E nós todos temos. Aquele que falar que não tem nenhum defeito, desculpa, mas está doente, porque não existe isso, é nós que vivemos nesse mundo na Terra. Mas até que esse capítulo, essa fase do capítulo, foi uma fase suave, tranquila, né? Quando o Francisco nos relatou esse capítulo, essa parte. Mas agora nós vamos falar numa parte bem um pouquinho mais pesada. Nós vamos falar de escândalo. Porque nos outros itens, Jesus está falando, ele usa essa simbologia como um escândalo. E nós entendemos que escândalo é tudo isso que quando nós ligamos a televisão, a internet, tantos assuntos que nós vivemos nesse mundo de escândalo, né? A nossa política, a economia, a justiça e assim por diante. Mas, quando Jesus falou a respeito desse escândalo, ele foi muito mais longe, ele foi muito mais profundo. São os nossos escândalos interiores, são os nossos vícios, são os nossos defeitos. Lembrando que nós somos espíritos que já tivemos alguns aprendizados, a gente consegue perceber, porque a gente já tem uma capacidade de, pelo menos, não matar, não roubar, não somos invejosos mais, né? Nós não temos orgulho mais, nós não somos egoístas, né? Então, nós sabemos que isso ocorre com a gente. Nós ainda percebemos que o vizinho compra o carro, e aí você fala, por que ele compra o carro e eu não comprei? Por que ele viaja e eu não viajo? Nós temos essa mania, fulano, meu parente, foi viajar. Problema dele, né? Não é problema nosso, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Nós temos que fazer o que nós quisermos com o nosso. Então, isso parece que é fácil da gente curar, mas não é. E isso é o nosso escândalo interior. Porque nós temos, o problema é esse, nós temos que assumir que nós temos. Porque enquanto a gente achar que nós somos só bonzinhos e já passamos por essa etapa, nós estaremos estagnados. Nós estaremos só naquele aprendizado que eu disse no começo, naquilo, paradinho. Né? Mas eu preciso crescer, eu preciso tentar. Foi muito bem explicado a semana passada que a gente começa pelas menores coisas. Por onde eu vou começar? Eu sei que eu tenho a característica dos ciúmes. Eu tenho ciúmes doentio, um exemplo. E aí, o que eu vou fazer com esses ciúmes? Eu vou ter que modificar, eu vou ter que olhar para o outro de uma forma diferente, mas respeitosamente.
Eu adoro falar mal, né? Fazer fofoca. E aí? E quando fazem fofoca de mim? Eu gosto? Então são pequenas coisas que nós temos que começar a colocar, não deixar na gaveta lá enterrado. Nós temos que abrir essa gaveta e mostrar, a gente ter a coragem de dizer, eu sou dessa forma. Se eu sou dessa forma e eu admito, o que eu posso fazer por mim? Porque é o momento da gente fazer por nós. Jesus, quando disse amar ao próximo como a si mesmo, não foi à toa. Amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a si mesmo? É começar a olhar para você, o seu interior, a sua alma. Porque o que nós carregamos não é o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso aprendizado. Então é nesse sentido que ele vai nos colocando tantas coisas. Quando ele diz isso, ele diz que, ai de mim, né? É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal e porque as más árvores dão maus frutos. Quando ele está dizendo isso, a gente precisa começar a ler e olhar com os outros olhos. Quando ele está falando nesse sentido, não quer dizer que nós temos que viver no escândalo, mas ele quis dizer que nós temos escândalo sim. Nós precisamos muitas vezes conviver com o outro fazendo alguma coisa de errado, para muitas vezes perceber que nós fazemos também. Então, nós temos que colocar em mente que nós vivemos num mundo de expiação e provas, e nós vamos sim conviver com coisas más e com coisas boas. E essas coisas más, muitas das vezes, são através dos nossos pensamentos que nós emitimos pensamentos maus. A gente sempre acha que mal é o ladrão, é o que mata, é o que rouba, são os políticos. Mas e nós? Cadê? Onde está a nossa maldade? Porque quando a gente começa a sentir, mas isso é pouquinho, eu só falei mal um pouquinho, não foi nada. Mas eu menti aqui, eu menti ali, eu furei a fila do banco, eu passei na frente de todo mundo sem ser idoso, agora eu posso? Né? Então é complicado. Vamos jogar o idoso lá para passar na frente porque eu quero adiantar meus documentos. E aí? Isso não é escândalo? Quando nós pensamos dessa forma, quais as influências que nós estamos recebendo? Influências negativas. E depois a gente diz que nós temos obsessores. É lógico que temos. Todos nós temos. Porque nós declinamos os nossos pensamentos toda hora. Abaixamos o nosso padrão vibratório. Não são eles os culpados. Os culpados somos nós mesmos. Não adianta culpar o irmãozinho que ainda está nesse processo, que ainda é um espírito infeliz, culpá-lo. Como é que eu vou culpá-lo se eu ainda penso dessa forma? Se eu ainda me afirmo com esses pensamentos? Não é um processo fácil de a gente mudar, mas a gente consegue perceber. Se a gente percebe que é um pensamento que vai prejudicar, principalmente a você mesmo, porque a gente às vezes pensa mal do outro e acha que está prejudicando o outro, mas você está se auto-prejudicando. Então, primeiramente, nós temos que entender a nossa linha de pensamento, porque não é dito à toa que somos o que pensamos. Por que somos o que pensamos? Porque nos afinamos com aquilo que pensamos. Se eu penso mal, eu vou me afinar com coisas más. O que vai ser? Coisas ruins que eu vou perceber, né? Eu só vou me sentir mal. Eu entro adentro num ambiente e eu sinto aquele ambiente negativo. Nossa, que coisa ruim, eu vou sumir daqui. Não. Muda seu pensamento. Faça uma prece. Nós tivemos anteriormente, posteriormente nós vamos ter também capítulos de prece. Não é à toa que a gente sobe aqui à tribuna, ou ouve lá dentro, porque também nós ouvimos lá dentro a questão da prece.
Porque a prece é o momento que nós nos elevamos a Deus. E quando nós nos elevamos a Deus, o nosso pensamento equilibra, o nosso coração fica manso, fica pacífico. E outra palavra que é chave, e que a gente está no Espiritismo, muitos de nós em aulas, alguns iniciando, mas a gente tem que entender que nós temos uma coisa que se chama vida futura. Vida futura, nós temos as reencarnações. As reencarnações, elas têm que ser aproveitadas no sentido educativo. Nós somos educados através da reencarnação. Nós estamos passando por esse momento. Porque nós achamos que nós só passamos por momentos educativos quando nós estamos nas escolas, quando nós saímos da faculdade, do ensino médio e assim por diante. Não! Nós vivemos numa escola todos os dias, quando estamos acordados e quando estamos dormindo. Nosso ensino, nossa faculdade é eterna. É por isso que nós estamos na Terra hoje, com aquilo que nós merecemos estar e merecemos ver. Quando a gente assiste coisas ruins, em vez de se ligar com coisas ruins, naquele momento, faça uma prece por aquilo que está acontecendo. Não adianta a gente ficar xingando o político, chegando o presidente de outro país, falando mal, não adianta. Quando a gente se liga nesse processo, nós estamos nos ligando com coisas ruins, com pensamentos ruins que atraem espíritos ainda que não são educados. Se nós estamos recebendo essa oportunidade, vamos nos educar. Cada dia, um dia. Ah, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Eu vou conseguir o quê? Ah, daqui para frente eu vou deixar meu vizinho viver em paz e vou tratar da minha vida. Eu vou olhar para o meu filho para que ele seja forte, para que ele vá à luta, mas não para ser aquilo que eu quero. Ele precisa ser aquilo que ele quer ser. Não podemos forçar o outro. Ah, mas eu tenho que trazê-lo na casa espírita. Ótimo, se conseguir trazer, traga. Mas não adianta forçar. Nada que é forçado é válido. Nós mesmos, aqui, agora, sentados, nós temos que estar com o nosso livre-arbítrio. Eu estou aqui sentado, ouvindo a palestra, porque eu estou com o meu livre-arbítrio, meu livre-arbítrio de escolha. Eu escolhi estar aqui. Se eu escolhi estar aqui, eu vou me dedicar totalmente. Eu vou pedir, ao entrar à sala de passe, ao entrar o passe lá em cima, eu vou pedir a Deus que Ele me ajude, sim, mas que me ajude naquilo que for melhor para a minha evolução espiritual. Nem sempre aquilo que queremos é o certo para nós. É por isso que Kardec nos fala a respeito da vida futura. Por isso que ele nos diz que é através da reencarnação que nós aprenderemos. Então nós estamos num mundo reencarnados aqui hoje, que nós possamos voltar aos nossos lares dizendo, olha, eu consigo. Eu consigo. Nesse processo eu consigo. Que seja o mínimo. Mas o mínimo se faz muito grande quando ele é forte, quando você se força para fazer. Não interessa se é uma coisinha só que vocês perceberam que vocês estão errando. Não interessa. Que seja uma, mas que vocês, todos nós, quando eu digo vocês, eu me refiro a todos nós, que nós consigamos, que nós coloquemos o nosso pensamento em ordem e podemos dizer, hoje eu consegui. Hoje eu não vou fazer. É entender que ninguém está aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Mais uma vez eu digo, nós estamos aqui num processo educativo. E nós temos que aproveitar cada minuto, cada instante, para que a gente possa realmente entender. Então eu faço mais uma vez um convite a todos que o ano que vem façam os cursos, entendam todo esse processo. Não interessa se já fez. Refaçam, não há problema, escutem de novo. Quantas e quantas vezes a gente lê o mesmo capítulo, vem para cá, vem para falar e fala,
poxa, hoje eu percebi isso daqui, tantas vezes eu não percebi. É a mesma coisa que preparar o evangelho, tem um caderninho. Antigamente, eu não gosto de citar exemplo meu, mas eu vou falar. Antigamente eu tinha mania de fazer todos os evangelhos e fazia um caderninho. Não teve uma vez que eu usei o caderninho para o mesmo evangelho. Porque cada vez que eu lia, eu olhava aquilo e falava, poxa, agora eu estou vendo de uma forma diferente. Por isso que eu digo para vocês e repito, façam um estudo, leiam, tenhamos a codificação. O livro dos Espíritos tem lá as leis morais, as leis que nós temos que seguir. E quando olhar essas leis, não vamos dizer que elas são difíceis, elas não são difíceis. Deus não nos deu nada difícil. Nós é que dificultamos a situação. Nós é que somos devagar para aprender. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão divino, que Ele respeita o momento de cada um. Ele nos dá a oportunidade. É muito lindo quando a gente fala isso. Olha que maravilha, Ele sabendo que a gente tem tantas aflições do passado e tantas as aflições que a gente adquire hoje no presente, e Ele está lá, firme, nos dizendo, vai filho, força, você consegue. É esse Pai que nós temos, é esse Pai que nós temos que sentir, é essa fé que vem de dentro, que nós temos que perceber e colocar, confiar, ter fé. Dizer que esse Pai que nos está dando essa oportunidade de reencarnar, nos dá a oportunidade de não só sermos mansos e pacíficos, nos dá a oportunidade de adquirir a nossa pureza de coração, nos dá a oportunidade de entender as aflições que estamos recebendo hoje, porque nós temos um porquê. Cada momento difícil que nós estamos passando, cada escândalo tem um porquê. E o porquê não foi Deus que deu para nós, porque Ele não castiga. Ao contrário, Ele nos dá a oportunidade. Ele nos está dando a oportunidade de estarmos aqui hoje para tentar dizer que amanhã eu serei um espírito melhor. Então, eu tenho muito mais coisas nesse capítulo, mas eu falo mais que a boca, por isso que acho que eu estou sem voz. Mas eu peço a vocês que leiam o capítulo, olhem com um olhar gostoso. Olha como é lindo o Evangelho, é a nossa vida. Ele nos dá só dicas para que nós sejamos pessoas lindas, otimistas, para frente, sem pessimismo. Eu agradeço a todos por me ouvirem, e a minha voz não sumiu, tá?